E hoje eu queria compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que eu já preguei sobre esta passagem muitas vezes. Mas hoje, esses dias aí, pensando sobre compartilhar com vocês, como que é construir uma vida bem-sucedida? O que é uma vida bem-sucedida? O que é uma vida próspera, né? Eu fiquei pensando, nesses últimos tempos, tem havido uma dicotomia assim, muito grande entre o povo de Deus. Você é da teologia da prosperidade ou você não é da teologia da prosperidade? Sempre parece que a teologia da prosperidade é alguma coisa que um grupo de cristãos não deve seguir. E outros acham que, devendo seguir a teologia da prosperidade, os outros cristãos estão aquém de saber o que é o ensino bíblico. Só que há uma dúvida aí, uma dúvida real, sobre o que é prosperidade, porque muitas vezes a ideia de prosperidade é você ter muito dinheiro, é você ser rico. Então essa é uma ideia que restringe o que a Bíblia ensina sobre prosperidade, porque a Bíblia tem uma promessa de prosperidade para as pessoas. Então a Bíblia não é contra a ideia de prosperidade, mas a Bíblia não restringe prosperidade a conquistas materiais, bens materiais, como, por exemplo, o dinheiro. Então, o fato de uma pessoa ser muito rica não quer dizer que ela seja próspera, ela só é rica. Mas é como aquele indivíduo que tinha tanto dinheiro, na verdade, ele era tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que só tinha dinheiro e nada mais além disso. Ou às vezes a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Então dinheiro não é parâmetro para uma vida bem-sucedida ou para uma vida não vitoriosa ou não abençoada. Então quero me distanciar dessa polêmica e quero falar sobre a prosperidade bíblica. Você acredita que Deus deseja a sua prosperidade pessoal, familiar, comunitária, social? Você acredita que Deus deseja que você seja uma pessoa próspera sobre a terra? Você acredita nisso? Acredita, Islã, que Deus deseja ou quer que você seja uma pessoa próspera? Deus tem interesse em que você seja uma pessoa sem qualquer traço de prosperidade na vida? Ou Ele tem interesse que você seja uma pessoa próspera? O que vocês acham? O que vocês acham aí? Você acredita que Deus quer que você seja uma pessoa próspera? Sim. Me dê um exemplo aí de prosperidade na Bíblia. Você seria capaz de dizer que Abraão foi chamado por Deus para iniciar um projeto especial, e esse projeto era tão desafiador e ao mesmo tempo era tão nebuloso para o Abraão, que a Bíblia diz que Deus o chamou e disse que eu quero construir com você uma nação. Eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E, ato contínuo, Abraão partiu sem saber para onde ia. Então ele foi para uma terra que Deus lhe prometeu. Ele não conhecia, não sabia o que encontraria lá, não sabia como seria, mas ele tinha uma promessa. E a Bíblia diz que ele prosperou tanto, e até teve um conflito com o sobrinho dele que foi com ele nessa jornada, chamava Ló. Eles prosperaram tanto que eles tiveram até uma dificuldade relacional, porque os rebanhos se batiam e eles tiveram que fazer uma divisão. Então uma vez Abraão chegou para ele: Ló, escolha aí, levante seus olhos e veja as campinas que você conseguir enxergar e a direção que você quiser seguir. Se você for para lá, eu vou para lá. E nós nos separamos para que não haja conflito entre os nossos pastores por causa do excesso de gado que nós temos. Olha que coisa interessante, ele saiu sem saber para onde ir, quando chegou lá teve uma prosperidade imensa na sua vida. Mas não era só prosperidade financeira. O que Abraão teve foi um projeto de Deus, com o qual ele se identificou e se dispôs a executar junto com Deus aquele projeto, e deu no que deu. Hoje estamos aqui, a Bíblia diz que somos filhos de Abraão, herdeiros das promessas da aliança que Deus fez com Abraão.
Então é um projeto mundial que alcançou todas as tribos, raças e nações. E Deus fez isso a partir de uma pessoa que acreditou que Deus tinha um propósito, um projeto para a sua vida pessoal. Então, hoje eu quero falar de uma pessoa que foi herdeiro deste Abraão. E foi um herdeiro por conta de estar ajudando a construir e a desenvolver o projeto de Deus. Esta pessoa chama-se Josué, ou chamava-se Josué. A sua história está contida num livro da Bíblia que tem o mesmo nome, Josué. Esse livro está logo depois do Pentateuco, dos 5 livros iniciais da Bíblia. Então ele é o 6º livro. E no capítulo 1 tem uma passagem de 9 versículos que mostram as condições que Deus mostrou a Josué para que ele fosse uma pessoa próspera e bem-sucedida. Então, a Bíblia fala que Josué teve da parte de Deus uma promessa de prosperidade, uma promessa de construir uma vida bem-sucedida, mas ele colocou algumas condições para que esta prosperidade acontecesse. E nós vamos compartilhar isso um pouco para ver que Deus tem uma promessa de prosperidade para o seu povo, para os seus filhos. Mas existem algumas condições que nós precisamos preencher para que esta prosperidade se manifeste na nossa vida, para que esta prosperidade se manifeste no nosso dia a dia, no nosso caminho. Então vamos ler o Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Eu vou pedir a vocês que anotem aí aquilo que chamar a sua atenção. Nós vamos lendo e vocês vão ver assim, quais condições existiram da parte de Deus para Josué, a fim de que ele se tornasse uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida. Então vamos ver lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, Josué substituiu Moisés depois da sua morte. No final da caminhada da libertação do povo do Egito para a terra prometida, Moisés morre na entrada da terra prometida. Então Josué assume e dali para frente ele vai entrar, possuir a terra, instalar as tribos na terra conquistada. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, então olha o que Deus falou com ele. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar para o poente do sol será o vosso limite, o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se fores, ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então esse é o texto. Você identificou aí algumas condições que Deus impõe àqueles que querem, debaixo da sua bênção e da sua proteção, construir uma vida próspera, abençoada, uma vida vitoriosa? Vocês entenderam aí? O que vocês distinguiram aí como condição para uma vida bem abençoada? A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que existem 4 segmentos que precisam ser harmônicos entre si, para que nós possamos começar a criar uma harmonia dentro de nós, que vai nos capacitar a sermos produtivos do lado de fora. Então a primeira base importante
é o nosso pensamento. A primeira base importante é o conteúdo da nossa compreensão, nosso entendimento, nosso discernimento das coisas. A segunda base são os nossos sentimentos, as nossas emoções, a maneira como nós lidamos com os nossos pensamentos e a maneira como os nossos pensamentos lidam com os nossos sentimentos. A terceira base é a maneira como nós falamos a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das expectativas que construímos ao longo da nossa vida, como nós discursamos sobre nós mesmos, sobre os nossos valores, princípios, sobre o conteúdo da nossa vida e como nós projetamos isso para o nosso dia a dia. E a quarta coisa, a quarta base é o que nós fazemos, ou as atitudes que nós tomamos. Então, o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Estas quatro coisas organizadas dentro de nós respondem pela nossa capacidade de construir uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. Então, começando do princípio, assumir a posição. Por exemplo, naquela posição de Josué, a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, dispõe-te agora. Josué trabalhou com Moisés. Josué tinha o conhecimento do que Moisés estava fazendo. Josué estava engajado num projeto de Deus que era levar o seu povo até a terra prometida. Então a cabeça de Josué estava já identificada com um propósito geral de Deus para aquela caminhada do seu povo desde a escravidão do Egito até a terra prometida. Todos nós temos dentro das nossas cabeças um conteúdo. Nós estamos identificados com as coisas que nós aprendemos, com as coisas que nós conquistamos, com as coisas que nós estudamos, com as coisas que o mundo imprimiu em nós, em termos da cultura dentro da qual nós vivemos. O fato é que as nossas vidas têm um conteúdo. E esse conteúdo é o que nós usamos para tomar decisões, para fazer escolhas, para organizar a nossa vida, para tomar decisões importantes, para fazer as escolhas decisivas da nossa vida, fazemos de acordo com esse conjunto de conteúdo que temos dentro da nossa mente, que são os nossos pensamentos, que se transformam no nosso conhecimento. E do nosso conhecimento transforma-se no nosso entendimento, na nossa capacidade de ajuizar criticamente as questões. Então eu posso emitir juízo de valores, eu posso tomar decisões, eu posso fazer escolhas, mas faço tudo isso passando pelo filtro do que está dentro da minha cabeça, da minha maneira de ver o mundo, da minha maneira de ver as pessoas, da minha maneira de ver-me a mim mesmo, da minha maneira de ver a fé, a religião, o cristianismo, a minha maneira de conhecer Deus, a minha maneira de conhecer o mundo ao meu redor. Isso vai se formando e vai se construindo dentro do meu entendimento das coisas. Dentro da sua cabeça também tem um entendimento, dentro da sua cabeça tem um conhecimento, dentro da sua cabeça tem uma cultura, dentro da sua cabeça tem a maneira como você pensa o mundo ao seu redor, a maneira como você se pensa a si mesmo e a maneira como você pensa Deus, a maneira como você pensa o mundo espiritual. Tudo está impregnado dentro da sua cabeça ao tempo em que você nasceu e se construiu. Ou construíram para você, ou te ensinaram, ou você buscou um aprendizado. Eu ganhei um livro. Ao terminar de ler esse livro, eu vou ter um conteúdo a mais dentro da minha cabeça. Então, meu conhecimento vai se ampliar. Eu vou ter mais uma compreensão. Esse conhecimento vai se ajustar ao conhecimento que eu já tenho. Ou vai contestar o conhecimento que eu já tenho, ou vai validar o conhecimento que eu já tenho, ou vai abrir portas novas para um conhecimento que eu ainda não tenho. O fato é que todos os dias estamos construindo pensamentos, conhecimentos dentro das nossas cabeças. Então, isso é fato. Agora, Deus tem um propósito geral para o que Ele pretende construir neste mundo. Então Deus tem dentro da cabeça dele um conteúdo. Deus sabe o que Ele quer fazer.
Deus sabe por que Ele quer fazer. Deus sabe de que maneira Ele quer fazer. Então Deus tem na sua mente, no seu entendimento e no seu conhecimento, Ele tem um propósito, um projeto para o que Ele quer fazer neste mundo. Quando Ele mandou a gente orar, Ele começou dizendo assim, faça uma oração da seguinte maneira. Você diga assim, Pai nosso que está no... Seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Venha o teu reino, venha o teu domínio, venha o teu entendimento, venha o teu conhecimento, venha tudo que é do Senhor para o nível do nosso entendimento, para o nível do nosso conhecimento, para o nível da nossa compreensão. Que o teu reino venha e se estabeleça entre nós e que possamos perceber o propósito do Senhor para a vida de cada ser humano, para a vida de cada um de nós, para a vida deste mundo que foi criado pelo Senhor. E o Senhor nos colocou neste mundo para sermos o que deste mundo? E quando Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele deu uma tarefa ao homem. O homem deveria administrar a criação de Deus. O homem deveria ordenar a criação de Deus. O homem deveria dar sequência à criação de Deus. Deus não criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança? E depois Ele não disse que o homem devia deixar seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e deviam ser uma só carne? Não deveriam continuar a criação de novos seres humanos? E estes novos seres humanos não seriam imagem e semelhança de Deus? Então Deus deu ao homem a prerrogativa de continuar a sua criação, desenvolver a sua criação, devia nominar a criação, devia administrar a criação, para que tudo isso não deixasse de ser o jardim que Ele criou e que entregou ao homem para ser gerenciado pelo homem. Mas a Bíblia diz que entrou um elemento novo no meio desse cenário que desvirtuou a mente humana, divorciou a mente humana do propósito original de Deus. Pois quando a serpente vira para o casal, diz assim, foi assim que Deus disse. Mas não é bem assim. Deus falou assim porque Ele sabe que se você fizer de outro jeito, você vai ocupar o lugar dele e você vai ser como Deus e não vai haver limites para você. E o homem foi iludido por essa ideia. Então o homem ele permitiu que dentro do seu conteúdo mental não tivesse só a palavra de Deus, mas tivesse essa palavra da serpente, que acabou tendo predomínio sobre ele e o desvirtuou do propósito original de Deus. Aí o que aconteceu? O homem acabou por construir dentro da sua cabeça um outro conteúdo diferente do conteúdo que Deus lhe havia dado, cujas promessas eram para que ele tomasse, assumisse a liderança. Só que o homem abdicou dessa liderança, então entregou essa liderança a um elemento contrário ao propósito original de Deus. Então Deus tem um propósito geral. É o propósito dele para a humanidade. Mas ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Só que ele nos resgata dessa nossa compreensão errada sobre a vida, dessa compreensão errada sobre o propósito dele. E quando ele nos resgata disso, a Bíblia diz que ele está nos resgatando de uma vida velha, de uma vida contaminada, para uma novidade de vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos resgata do pecado. O que é o pecado? É a divergência da nossa vida em relação ao propósito de Deus. Por isso que os teólogos dizem que pecar é errar o alvo. Deus tinha um alvo especial para a nossa vida e nós erramos este alvo quando dirigimos a nossa flecha para o lugar errado. E ao dirigir a nossa flecha para o lugar errado, acertamos naquilo que Deus não tinha nos orientado a acertar. E aí começamos a acertar as coisas erradas, mirar nas coisas erradas, procurar as coisas erradas como interesse e deixar as coisas certas de Deus como alguma coisa que fica em segundo plano, ou às vezes foi tanto e tanto se distanciando no tempo e no espaço que a gente já não tem conhecimento daquilo que Deus falou ou daquilo que Deus propôs.
Imagine que você não fosse de uma igreja evangélica. Imagine que você não tivesse sido criado no contexto de uma igreja evangélica. Imagine que você não conhecesse a Bíblia nem a palavra de Deus. Que conhecimento você teria do propósito de Deus para esta humanidade? Não teria conhecimento nenhum. Você estaria vivendo na ignorância total e absoluta do propósito de Deus para este mundo. Você não saberia nada de reino de Deus, você não saberia nada de Jesus, não saberia nada da fé, não saberia nada do mundo espiritual. Por isso que muitas vezes nós nos distanciamos de Deus pela ignorância do nosso entendimento, do nosso conhecimento. A Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Não é conhecimento acadêmico, não é conhecimento teórico, é conhecimento espiritual. Conhecimento do propósito de Deus, conhecimento daquilo que Deus estabeleceu como sendo o seu propósito para a criação que Ele desenvolveu e a qual nos entregou para administrar e gerenciar. E como a gente não tem a mente de Cristo, nem a mente de Deus, gerenciamos a revelia do propósito de Deus com os nossos próprios propósitos e interesses. E como a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e é corrupto, então o que acontece no contexto sócio, geopolítico e econômico? A manifestação do engano, do erro, às vezes da corrupção, da maldade. Às vezes nós vamos vendo ao nosso redor as coisas diferentemente do que era o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito que, embora desconhecido do homem, ele é o propósito de Deus. Ele existe como propósito de Deus. Então, qual é o nosso desafio? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é a vida eterna? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti mesmo como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que é a tua palavra encarnada, para chegar até nós e trazer o conteúdo da tua mente ao conteúdo da nossa mente. Então o Evangelho é esse desafio de Deus enviar seu Filho, palavra viva de Deus, com o objetivo de nos confrontar na nossa compreensão, no nosso entendimento e trazer de dentro de nós para fora um entendimento do nosso modo de pensar, se o nosso modo de pensar se ajusta com o modo de pensar de Deus, ou se estamos distantes da mente de Cristo, da mentalidade do Evangelho. Mas como você já é evangélico e já tem um certo conhecimento bíblico, então você já compreende que existe um propósito de Deus e que a sua mente deve se ajustar ao propósito de Deus, para que você possa dizer que o seu propósito e o propósito de Deus são convergentes. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, cooperamos com Deus. Operamos conjuntamente com Deus. Por quê? Porque Deus opera e nós cooperamos com Ele. Então nós trabalhamos com Ele na realização do projeto que Ele tem para a totalidade desse mundo, que é um projeto que é bom, perfeito e agradável. Então esse entendimento a gente tem de desenvolver. Esse conhecimento tem que estar dentro da nossa compreensão. E quando esse conhecimento entra, ele vai ter um conflito com o conhecimento que o mundo já colocou e que eu já admiti e que o inimigo já colocou. Então eu fico com dois conhecimentos, uma sabedoria animal, terrena e diabólica e uma sabedoria que vem do alto, que procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação e é cheia de bons frutos. Então essa sabedoria e essa sabedoria conflitam entre si. Porque uma compreende o propósito de Deus, a outra compreende o propósito puramente antropocêntrico, o propósito do homem. Assim, nós como crentes temos que afinar o nosso conteúdo para que nós possamos ajustá-lo ao conteúdo de Deus. Por isso que Paulo diz aos Romanos, rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Existe um culto racional, um culto inteligente. Qual que é o culto racional? Qual que é o culto inteligente? Diz apresentar o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional.
E ato contínuo, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo, a formatação deste mundo. Leve o seu computador mental para fazer uma reformatação. Tirar a forma de, não vos conformeis, mas transformais pela renovação da vossa mente, do conteúdo. Não é tirar a massa encefálica, é permear a massa encefálica com um conteúdo novo, com um conteúdo diferente, com um conteúdo que procede do alto, que procede da palavra, que o Espírito Santo conduz para nos convencer, para nos guiar em toda a verdade, para nos instruir em equidade, retidão e justiça. Então, o que acontece nesse momento quando Paulo fala com os romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então existe um propósito divino que eu preciso entender e compreender, porque nesse propósito de Deus reside a possibilidade de uma vida bem-sucedida. Nesse propósito de Deus existe a possibilidade de uma vida satisfatória, de uma vida feliz, de uma vida próspera. Mas se eu não conheço esse padrão, eu vou conduzir a minha vida com a ideia de prosperidade que é mundana. E vai estar muito ligada à acumulação de bens ou de riquezas materiais, deixando a parte mais importante da vida, às vezes, a revelia. Daí a razão porque muitas pessoas riquíssimas são pessoas doentes, emocionalmente desequilibradas e tristes, às vezes alguns até chegam ao suicídio. Por quê? Porque falta o principal, o essencial, que é a prosperidade na sua amplitude. Então nós temos que entender o que está dentro da nossa cabeça. Qual é o conteúdo que nós trazemos para tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas, determinar nossos caminhos. É importante saber cuidar da mente, do conhecimento, do entendimento que nós adotamos para construir a nossa vida. Quanto da mente de Cristo está presente dentro do nosso conhecimento? Quanto da palavra determina o conteúdo do nosso entendimento? Quanto dos dons espirituais estão dentro da nossa cabeça para nos ajudar a discernir as intenções do coração? Então é esse conteúdo que precisa estar presente, porque esse conteúdo é um pilar fundamental para uma vida bem-sucedida, uma vida próspera. O segundo conteúdo são as nossas emoções. O nosso pensamento pode dizer uma coisa, e as nossas emoções podem estar em conflito com os nossos pensamentos. O nosso pensamento deseja ser feliz. O nosso pensamento acha que uma vida bem-sucedida é uma vida feliz. Mas dentro de nós, nossos sentimentos podem nos conduzir a uma depressão. Nossos sentimentos podem nos conduzir a uma ansiedade. Nossos sentimentos podem nos conduzir a um sentimento de menos-valia. Nossos sentimentos podem nos mostrar uma depressão emocional, por exemplo, onde a gente se sente com uma estima própria baixa. E então nós olhamos para nós mesmos e achamos que a nossa vida não é tão boa e tão próspera quanto poderia ser. Nossa vida não é tão legal quanto ela poderia ser. Nossa vida não é tão feliz quanto ela poderia ser. Então a gente às vezes está buscando alguma coisa que a gente entende que vai encontrar em nós mesmos, como resultado de nós mesmos, de um coração enganoso e corrupto. Nós vamos encontrar a justiça, nós vamos encontrar a beleza, a certeza, a verdade, a partir de uma fonte errada. Então nós temos que ter os nossos sentimentos alinhados com os sentimentos de Deus, com o fruto do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus milita contra a nossa natureza carnal. E a nossa natureza carnal milita contra o Espírito de Deus.
E há um conflito, então, entre o que é o pensamento de Deus, entre o que é o sentimento de Deus, e o que é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Por isso que a Bíblia diz que há uma ruptura entre nós e Deus. Por isso que a Bíblia diz que entre nós e Deus existe um fosso, que a Bíblia chama de pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado, as consequências do pecado, ou o resultado do pecado é a morte, e não uma vida próspera. Pode ser até uma vida rica, mas uma vida que caminha para a morte. A morte da verdadeira identidade do homem com o projeto de Deus. Quando nos esquecemos, nos distanciamos ou nos tornamos ignorantes desse projeto, construímos a vida à revelia desse projeto que é o autor da vida. É como se deixássemos o autor da vida de lado e quiséssemos assumir a autoria da nossa própria vida. E a nossa autoria está contaminada porque a nossa mente está cheia de pensamentos que divergem do pensamento original de Deus e do propósito original de Deus. Então, os nossos sentimentos, eles acabam fazendo coro com o nosso pensamento. Então, um determinado pensamento pode dar nome a um determinado sentimento. Então, por exemplo, eu posso ter um sentimento que eu me irrito contra você quando você me ofende de alguma maneira, e eu tenho esse sentimento, e o meu pensamento pode dar um nome para isso, e o nome que ele vai dar é raiva. Então você está com raiva. Raiva é um sentimento que vem do entendimento que eu tenho sobre o que é raiva, sobre o que é esse sentimento agressivo que existe dentro de mim. Então os sentimentos vão sendo nominados por nós, e eles vão classificando a qualidade de vida que nós temos. Aí vem medo, aí vem uma série de outras situações que às vezes nos distanciam do projeto de Deus para uma vida bem-sucedida. Então podemos ter dinheiro, mas não temos o domínio da raiva. Podemos ter dinheiro, mas não temos o domínio da prepotência, da arrogância. Então, o dinheiro, que deveria ser algo construtivo, passa a nos qualificar para sermos autoritários, dominadores, rancorosos, aborrecidos. E assim você vai vendo que existe uma vida diferente da vida de Deus. E a vida de Deus proposta aqui para Josué é que ele seria bem-sucedido. E nós podemos ser bem-sucedidos. Embora a gente busque isso com a nossa própria natureza humana, podemos buscar isso com a natureza divina, com a condição de sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus, de todo o pensamento de Deus, de todas as riquezas de Deus, de todas as qualificações de Deus. Em terceiro lugar vem a nossa fala. Nós acabamos falando aquilo de que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de uma determinada experiência, nós vamos falar sobre essa experiência. Essa experiência vai fazer parte do nosso discurso. E essa experiência de falar vai qualificar a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala aquilo de que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de um conteúdo que não tem identidade com o conteúdo divino, a sua boca vai falar desse conteúdo de que está cheio o seu coração. Por isso que a nossa fala, às vezes, é uma fonte de mal-entendido. Por isso que a nossa fala, às vezes, é uma fala agressiva. Por isso que a nossa fala é uma fala que vai conduzir a nossa relação por caminhos muito diferentes daqueles caminhos de uma vida bem-sucedida segundo o coração de Deus. Daí a razão porque eu uso a minha fala para falar mal de uma pessoa. Uso a minha fala para desqualificar uma pessoa. Uso a minha fala para desconstruir uma pessoa, uso a minha fala para uma série de coisas que não tem nada a ver com a vida bem-sucedida. Ao contrário, é uma vida medíocre. Aliás, menos do que medíocre é a média, é uma vida abaixo da média. Então a gente fica pensando, por que a minha vida não é feliz se eu tenho um salário todo mês? Porque não é o salário que garante a felicidade. O que garante a felicidade é a harmonia entre o que você pensa, entre o que você sente, entre o que você fala. Se não tiver um equilíbrio, uma harmonia entre esses três elementos, não há congruência na vida.
E se não houver congruência na vida, não há possibilidade de sinergia. E se não há sinergia, as partes não comungam para um mesmo fim. Então, a vida bem-sucedida é quando há sinergia dentro de nós, e essa sinergia produz aquela vida segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz sobre o Davi: achei a Davi, disse o Senhor, varão segundo o meu coração, e que executará todas as minhas vontades. O Davi era perfeito? Não, mas ele era coerente na sua forma de viver, tanto que Deus atribuiu a ele um varão segundo o meu coração. Então ninguém está buscando a perfeição, mas está buscando a coerência entre o que pensa, entre o que sente e entre o que fala. Então a nossa fala deve refletir o nosso coração. Deve não, ela necessariamente reflete o nosso coração. Quando a pessoa está falando mal de outro, pode ter certeza que existe um erro no coração. Porque senão ele não estaria falando mal do outro, estaria falando com o outro sobre o seu mal, a fim de ajudá-lo a prosperar e progredir. Estaria falando com o Senhor a respeito daquele mal, para ajudar em oração a superação daquele mal. Por isso é que haveria coerência. Por quê? Porque o meu pensamento diz que é dessa maneira que eu devo agir, e não daquela maneira diabólica, que puxa o tapete do outro. É importante que a gente entenda que a coerência, a convergência entre o que eu penso, entre o que eu sinto e entre o que eu falo, vai produzir uma quarta base, que é a base do meu fazer, do meu realizar. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Por isso que muitas vezes o que a gente faz não combina com o que a gente é, e não combina com o que a gente pensa, e não combina com o que a gente sente. Por isso que muitas vezes nós vamos ser o que o teatro grego chamava de hipócrita. Hipócrita é quando você usa uma máscara, aquela máscara é a hipocrisia. Você se esconde atrás de uma máscara. O hipócrita é aquele que usa aquela máscara. Ele se mostra com aquela máscara, mas se tirar a máscara, aparece a sua realidade. Por isso que é importante a gente entender se a gente é autêntico naquilo que a gente é, ou se aqui a gente não é autêntico naquilo que a gente é. Por isso que a Bíblia diz, fale a verdade no íntimo. Porque a Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então a Bíblia, o Evangelho, quer nos ensinar a estrutura de uma vida que tem todas as condições de ser uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera. Então essa prosperidade prometida pelo Senhor foi falada aqui com Josué. Ele diz, Josué, vamos ler o Josué agora a partir dessas 4 visões? Vamos, bota lá o Josué de novo, só para terminar aqui. E vocês agora vão anotar aí no texto essas 4 questões. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Então, a primeira coisa é que nós temos que ter certeza que Deus tem acesso à nossa mente, ao nosso entendimento, ao nosso discernimento, ao nosso juízo de valores. Deus falou com Josué. E a Bíblia diz que Josué entendeu a voz de Deus, tanto que ele foi fazer do jeito de Deus. Então, primeira coisa é, Deus fala conosco. Então, não vamos fechar a porta para Deus. Tem uma igreja no Apocalipse que a voz do Senhor fala sobre ela. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ela. A igreja estava tão ensimesmada que o Senhor estava do lado de fora, batendo na porta, querendo ver se alguém ia abrir para recebê-lo na comunhão. Olha, nós temos o risco de estar tão convencidos de nós mesmos que o Senhor fica do lado de fora, porque não tem acesso ao nosso conteúdo,
e ao nosso conteúdo. Então é importante que o Senhor possa acessar a nossa intimidade. Falou com Josué, disse lá, ó, servo do Senhor, falou a Josué, servidor de Moisés, dizendo. Então o que adianta Deus falar se você não ouve? Se eu não ouço? O que adianta Deus falar se a gente não está disposto a ouvir? O que adianta Deus falar se a minha vida está bloqueada? Ah, mas não é assim não, aquilo ali daquela igreja foi uma visão meio estratosférica lá do João na ilha de Pátimo. Não é assim não. Olha, o dia que Jesus ressuscitou era um domingo. Passou o domingo e caía a tarde. 2 discípulos iam de Jerusalém para Emaús. Era o final da tarde. E eles iam falando entre si. Caminhavam, estavam discutindo o Evangelho. Falando sobre o que tinha acontecido lá em Jerusalém, que tinha sido a morte e o sepultamento de Jesus. Jesus, que tinha ressuscitado na manhã daquele domingo, aproximou-se deles. Mas como era noite, eles nem perceberam que era ele. Mas ele ia caminhando do lado deles. Aí Jesus faz uma pergunta: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Aí eles viram para Jesus, sem saber que era Jesus. Só tu és peregrino e não sabes das coisas que aconteceram em Jerusalém? Aí Jesus pergunta assim, quais coisas? Ele disse assim, olha, como pegaram o varão, profeta, poderoso em palavras e obras, e como eles o crucificaram, e nós pensávamos que fosse ele que havia de salvar Israel, mas 3 dias já passaram e nada aconteceu, nós estamos voltando desiludidos, desanimados, porque nós fomos iludidos pensando que ele seria o salvador de Israel. Aí Jesus está do lado deles, honestos e tardos de coração para crer em tudo que a Escritura diz. Não convinha que o Cristo padecesse, que sofresse, e que depois fosse morto, e depois entrasse na sua glória. E foi falando com eles, começando desde o passado até aquele momento. E eles caminhando, e Jesus falando com eles, e eles caminhando. Chegaram lá na porta da casa, entraram, Jesus participou da reunião deles lá, fez a oração, os olhos deles se abriram, olha, esse aqui não era outro senão o próprio Jesus. Aí eles falaram assim, acaso não ardia em nós o coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? O coração estava fechado, a cabeça fechada, os ouvidos fechados, os olhos fechados, tudo fechado. Jesus presente, bom pregador, bom aconselhador, mas os olhos daqueles homens, os ouvidos estavam fechados, não adiantava o pregador ser bom, não adiantava o pregador estar falando da Escritura toda, porque aqueles caminhantes estavam obliterados, eles estavam opacos, eles estavam impermeáveis, a palavra não acontecia na vida deles. Quando eles percebem que é Jesus, então eles viram um para o outro, Jesus saiu da cena, agora é com vocês. Jesus saiu da cena. Eles dizem assim, acaso não ardia em nós o coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Então, eles pensaram assim, nós devíamos ter percebido o Senhor, porque Ele estava conosco, mas nossos olhos estavam fechados. Olha, meus irmãos, sabe o que eles fizeram? Saíram dali, voltaram para Jerusalém, disseram assim, gente, o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, Ele falou conosco. E eles levavam aquela experiência de ressurreição, de vitória sobre a morte. Então, muitas vezes, Deus está falando, falou com Josué, está falando comigo, mas a minha cabeça está cheia de sons, a semente está sufocada por tantos espinhos, que eu não entendo mais a voz de Deus, nem ouço mais a voz de Deus, nem tenho mais tempo para falar com Deus, nem para ouvir a voz de Deus. Então o que acontece? Olhos fechados, corações fechados, a palavra de Deus não entra. Ela fica do lado de fora como a semente que caiu na beira do caminho e foi levada pelos pássaros.
e não produziu nenhuma transformação na cabeça, nem na mente, nem no coração. Então nós precisamos ver, Josué ouviu a voz do Senhor. E Josué foi aquele a quem o Senhor se dirigiu. Você é o Josué de hoje. Você é o servo de Deus de hoje. Deus pode estar falando com você, olha, você assumiu uma posição na sociedade. Você tem uma tarefa a realizar. Você tem um projeto a realizar. Porque o projeto geral de Deus era construir um povo. Mas o projeto de Deus para Josué era trabalhar com aquele povo naquele pedaço de tempo, até entrar na terra prometida. Deus tem um projetão gigante, mas o projeto dele para a sua vida talvez seja trabalhar hoje num determinado segmento do reino. Você não vai trabalhar no projeto inteiro, você vai trabalhar em parte do projeto, que é a parte que Deus está te chamando para você assumir, para você se responsabilizar. Veja lá o próximo, vamos ler aqui, eu acho que não quero nem olhar para o relógio, senão vocês vão ficar chateados comigo. 11h30, me dê 5 minutos, tá bom? Promessa. Promessa de escudeiro, como é que você diz? De embaixador, né? Promessa. Moisés, meu servo, morreu. Olha aí, dispõe-te agora. Olha o que ele fala, ó, assume o propósito que eu tenho para a sua vida. Dispõe-te agora. Não adianta você encontrar 1 milhão de coisas para você fazer se isso está fora do que o Senhor disse para você. Dispõe-te agora a fazer o que o Senhor tem para você. Qual é o seu lugar no reino? Qual é o seu lugar na história do reino? Qual é o seu lugar na oração? Venha o teu reino. Qual é a sua participação? Qual é a sua construção? Porque Deus vai te abençoar para você ser uma bênção. E Ele quer que você seja uma bênção para que você seja abençoador de outras pessoas que não alcançaram esta bênção, esta vida próspera. E você vai ser a semente disso para milhões de outras vidas ao seu redor. Deus quer que a gente seja abençoado, que tenha uma vida próspera, para a gente ser elemento e canal de prosperidade para outras pessoas. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode dar uma oferta de R$50 para ajudar numa cesta básica para alimentar 20 famílias, 30 famílias. Você não pode dar uma oferta para ajudar a comprar uma cesta básica e alimentar 20 famílias? Pode ou não? Sim ou não? Pode. Agora imagine, e se você criar uma empresa que vai prosperar e vai criar 10 empregos, para 10 pessoas não precisarem ganhar cesta básica, mas tem um emprego, e por causa da sua operosidade, por causa da bênção de Deus em cima da sua vida, por causa da sua vida ser próspera aos olhos de Deus, você vai gerar 10 oportunidades para aquelas pessoas que viviam na dependência, vivam agora independentes, porque arranjaram um trabalho, estão lutando, construindo, e estão prosperando para serem depois novos empreendedores que vão abrir novas oportunidades. E o reino de Deus vai crescer por causa de pessoas que prosperam e que não estão preocupadas só consigo mesmo, com o seu ego, mas estão preocupadas em ser instrumentos de bênção para ajudar outras pessoas a prosperar e a progredir. Igreja tem que ser um ambiente cujo celeiro se multiplica para que as bênçãos do Senhor passem por nós e alcancem pessoas. Irmãos, faz sentido para vocês? Então, Deus quer que nós tenhamos vidas prósperas, não para a gente juntar um punhado de dinheiro, porque aquele homem que pegou a sua fazenda, criou um depósito novo, um celeiro novo, para guardar suas coisas, porque o celeiro antigo ficou pequeno. Naquela mesma noite a voz de Deus diz, louco, para quem está fazendo essa coisa aí? Essa noite vão te pedir a tua alma, isso aí vai ficar para quem? Então vamos fazer que a nossa vida seja próspera, mas que ela seja uma vida abençoadora das pessoas que estão ao nosso redor. Não é dar coisas para as pessoas, é ajudar as pessoas a descobrir o propósito de Deus para as suas vidas, e descobrindo isso se encontrem debaixo da mão de Deus, da bênção de Deus, do cuidado de Deus, e elas possam prosperar naquilo para o que o Senhor as chamou, porque Deus tem um projeto para cada vida.
Ele não te salvou para nada, Ele salvou você porque Ele tem um propósito geral e para a sua vida Ele tem um propósito particular. Se você se perde disso, se perde da prosperidade bíblica que o Senhor tem para a sua vida. Vamos lá. Passa este Jordão, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo à terra. Ou seja, lidera o meu povo, lidera o segmento onde você está, lidera na sua família, lidera entre os seus amigos, lidera como alguém que tem um chamado de Deus para um propósito especial. Seja líder para dominar sobre os outros? Não, líder para ajudar os outros a compreender o projeto de Deus para a vida humana. Como Deus quer que nós sejamos bênçãos, como Deus quer que nós sejamos abençoadores, e como que nós precisamos perceber a grandiosidade de Deus. A primeira coisa é a gente perder aquele pensamento da mendicância, aquele pensamento negativo, aquele pensamento restritivo, não posso, não tenho condições, não vai ser possível, não dá, não sei o quê. É tudo negativo de modo a te puxar para um pensamento da impossibilidade. É diferente daquilo, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. É ampliar para você o terreno das possibilidades. E é isso que o Senhor faz quando Ele quer construir uma vida bem-sucedida. É uma vida que está com a fonte de águas vivas de dentro para fora. Se essa vida, essa água da vida, que sai de dentro para fora, ela sai de dentro para fora para quê? Para dar água de beber a quem está com sede. E se essa água ficar represada e não sair, você morre afogado dentro dela. Você morre afogado de tanta graça, de tanta bênção, que a sua vida passa a não ser relevante para coisa nenhuma. Porque está aprisionada nesse pensamento da impossibilidade, da dificuldade de ser canal de bênção. Então a igreja é uma oportunidade da gente canalizar todo esse potencial de Deus para a realização do propósito de Deus. E é por isso que Ele vai nos abençoar. Ele não vai nos abençoar para a gente ficar aqui de braços cruzados achando que nós somos a melhor tribo do mundo. Não. Ele só vai nos abençoar a minha vida, a sua vida, se Ele entender que através de nós, o que Ele está investindo em nós vai frutificar, vai abençoar, vai fazer pessoas novas encontrarem experiências que elas nunca tiveram, mas vão ter por causa da sua instrumentalidade, por causa do seu trabalho, por causa da sua escola dominical, por causa disso, por causa daquilo. Deus vai usar para abençoar. E a vida vai ser bem sucedida por causa disso aí, né? Gente, eu tinha mais umas coisinhas aqui, mas eu acho que já passou o tempo. Como desenvolver inteligentemente estas áreas da vida, lideradas pelo Espírito Santo, visando construir dentro de nós uma vida abençoada e abençoadora. Mudando o conteúdo das nossas mentes, ajustando o conteúdo ao conteúdo divino. Pegando os nossos sentimentos, emoções, ajustando isso ao fruto do Espírito. Benignidade, bondade, domínio próprio. O Deus falou com Josué, ser forte, ser corajoso. Como é eu vou virar para você e dizer, ser forte, ser corajoso. E você vai fazer o quê? Não, eu sou fraco. Não tem condições não, né? O Deus falou com Josué, ser forte, então significa ser forte é uma decisão. É um sentimento que eu tenho que desenvolver dentro de mim. A competência, a capacidade. Eu tenho que entender que se Deus falou isso a meu respeito, é porque eu posso ser isso. Ser corajoso, não tenha medo. Seja um empreendedor, vai na frente, conduz esse povo. Faz o que tiver que fazer, liderando em nome do Senhor e abençoando as pessoas. Abençoando as pessoas ao seu redor. Ser forte, ser corajoso, não tenha medo. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, então significa que você tem que mudar a passada, tem que passar a seguinte passada. Tem que passar, tem que andar, tem que caminhar, tem que empreender, tem que conquistar. Porque ele diz assim, eu vou te dar tudo que está lá na frente e você vai ficar de braço cruzado aqui esperando acontecer? Não, eu vou te dar tudo que o seu pé pisar.
todo lugar que a planta do seu pé pisar, aí vai ser uma conquista sua. Então eu estou te dando a chance de prosperar, de progredir. Vida bem-sucedida do ponto de vista de Deus é vida operosa, é vida comprometida, é vida disposta, é vida que se coloca nas mãos de Deus, não para ser um mar morto, que só recebe água e não transborda para ninguém, mas é para ser um canal, que ele enche e esse canal vai irrigando, até que milhares de pessoas vão ser abençoadas pela sua vida, porque a sua vida é um canal de bênçãos, é uma bênção de suprimento, que Deus usa para abençoar vidas, e você vai ser um exemplo, porque Deus vai olhar para você, vai abençoar a sua vida, outros vão se inspirar na sua vida, para fazer igual você está fazendo, para fazer do jeito que Deus está fazendo com a sua vida, e vocês vão crescer, e Deus vai abençoar e glorificar o nome dele na vida de vocês, na vida da igreja, na vida de cada um de nós, né? Então, no final das contas, é a atitude. Faça, mente em linha com os sentimentos, em linha com o nosso discurso e em linha com as nossas atitudes, em linha com o nosso realizar. Se isso for verdadeiro em nós, nós podemos esperar o cumprimento da bênção de Deus, fazendo conosco o que foi feito com Josué. E tudo quanto fizer, prosperará. Organize os seus pensamentos. Ajuste-os aos pensamentos de Deus, à mente de Cristo. Ajuste os seus sentimentos para pensar e sentir como Deus sente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É uma escolha, é uma decisão. Fale. Tudo que o seu coração tem vai sair pela sua fala. Então entregue o seu coração ao Senhor. Diga assim: Senhor, do meu coração procede as saídas da vida, transforma o meu coração para que a minha fala seja uma fala que vai glorificar o nome do Senhor. Minha fala vai ser uma fala de bênçãos, uma fala que vai edificar, uma fala que vai construir, uma fala que vai ajudar a resolver os grandes problemas ao meu redor, uma fala de bom senso, uma fala de ajustamento da vida aos propósitos de Deus. E me ajude a fazer, Senhor, segundo o teu coração. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A vida bem-sucedida é esta, é que consuma na terra a obra que o Senhor dá para fazer. E é por isso que a Bíblia vai dizer: nunca vi o justo padecer necessidade, mendigar o pão, nunca vi. Por quê? Porque é uma vida próspera. É como aquele plantado junto ao ribeiro das águas, cujas folhas nunca ficam podres, floresce, na estação própria frutifica, e tudo quanto fizer prosperará. Então essa é a prosperidade que vem de Deus. Vidas ajustadas com o propósito de Deus, vidas instrumentos de Deus e vidas dispostas a trabalhar e agir para glorificar o nome de Deus. Faz sentido, meus irmãos?